E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conhecendo Minha Residência. E hoje nós vamos falar sobre saúde do idoso, mais especificamente sobre o programa de residência da Faculdade de Medicina do ABC em São Paulo, que tinha um processo seletivo ano passado feito pela banca Vunesp, mas que a partir desse ano aderiu ao Enare. Então, quem aí quer fazer essa residência precisa passar pelo processo seletivo do Enare, tá? E aí nós vamos conversar sobre como é que funciona essa residência, sobre como é a rotina, né? Vamos falar vários detalhes. E para conversar comigo sobre isso, eu convidei a Bianca, que é de São Paulo, tem 23 anos, se formou no ano de 2020 e ela tem uma história super interessante, porque antes mesmo da graduação, ela fez o técnico em nutrição e dietética, fez uma especialização em Yuan, e aí depois que ela entrou na graduação, ela seguiu um outro rumo, né? Conheceu a área hospitalar, se apaixonou por essa área, conheceu também a residência e resolveu começar aí sua preparação para entrar. E aí ela fez alguns processos seletivos, não obteve a aprovação de primeira, mas em 2021 ela fez novamente e foi aprovada em primeiríssimo lugar. E aí, atualmente, ela está terminando o seu primeiro ano de residência, está no finalzinho do R1 e vai compartilhar com a gente em detalhes sobre tudo sobre essa residência. Vai ser bem interessante, então fiquem aqui. Bianca, primeiramente, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu queria começar te perguntando, assim, pedindo para que você se apresente melhor. Conte um pouquinho da tua história em mais detalhes, né? Eu te apresentei, mas foi bem rapidinho. Você tinha me contado, né, conversado comigo, que antes da graduação você fez o técnico, né, em nutrição e dietética e fez uma especialização em outra área, totalmente diferente da nutrição hospitalar. Então, conta um pouquinho como é que foi esse teu processo até chegar aí na escolha da residência. Certo. Bom, primeiro, boa tarde, gente. Boa tarde, Rick. Queria agradecer o convite, primeiramente, né? Eu acho muito legal essa sua questão de chamar os residentes, conversar um pouco, porque, na minha visão, ainda a residência multiprofissional, ela está crescendo cada vez mais, mas ainda falta um pouco de informação. Tem muita gente que não sabe sobre, que nem sabe da possibilidade. Eu fui uma dessas. Mas eu vou contar um pouco a história e aí eu falo sobre isso. Mas desde já queria agradecer o convite. Bom, eu comecei na nutrição assim muito novinha, eu tinha 14 anos. Ano que vem vai fazer 9 anos que eu já estou nesse meio da nutrição. Por quê? Eu estava lá no fundamental e aí um amigo meu comentou que ia prestar a ETEC para fazer curso técnico, enfim. E eu falei, legal, vou pesquisar sobre. E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu entrei nos sites da ETEC que eu tinha interesse, né? E comecei a ver a listagem dos cursos. Aí tinha mecânica, mecatrônica, eletrônica, enfim, nada me chamou a atenção. E aí lá no meio apareceu nutrição e dietética. Aí brilhou os olhos, né? Eu já falei, nossa, legal, né? Enfim, vou prestar para nutrição. E aí, desde o começo, eu fiz o curso técnico integrado ao ensino médio. Então, eu fiz 3 anos de curso técnico, tá? Então, desde o primeiro ano, assim, eu me apaixonei, eu adorei, né? O curso técnico, ele é mais focado na área de UAN. Lá para o último ano que eu fui ter mais essa parte de terapia nutricional, gastronomia hospitalar, enfim. E foi aí que eu realmente me apaixonei total. Mas ainda eu tinha um pouco de dúvida da área que eu iria seguir. Mas aí eu terminei o técnico, né? E já logo prestei a faculdade e já fui direto. Então eu saí do ensino médio direto para a faculdade. Eu fiz na São Camilo, né? Comecei lá em 2017 e me formei em 2020. Nesse meio tempo, eu acabei também fazendo um curso de especialização após o técnico, né? Na área de UAN. Porque como o técnico era focado nessa área, é uma área que eu gostei, né? Hoje me chamam de doida, que eu sou uma das únicas que gosta da área de UAN, mas eu gosto da área também. Mas durante a graduação, eu fui, assim, me apaixonando por essa área hospitalar, essa área de terapia nutricional, e, assim, no meu último semestre, que eu tive a aula mesmo, específica de terapia nutricional, foi aí que eu me apaixonei total. Então, eu já estava, antes eu tinha um pouco de dúvida, clínica, o que eu fazia, aí eu já comecei a ter um pouco de certeza. Aí eu cheguei no último ano da faculdade, era só a parte de estágios, né? Isso foi em 2020.
e eu fui para o estágio de clínica. O estágio de clínica foi o meu primeiro estágio. E aí eu fiz o estágio lá no IBCC Oncologia, né? Então é um hospital focado em oncologia. E assim, eu me apaixonei muito, eu trabalhava muito com idosos, né? Então tinha muito idoso lá, a maioria ficavam internados lá já há meses, né? E era só atendimento oncológico lá, que o hospital era especialista nisso. Aí, beleza, veio a pandemia, eu tive que parar o estágio no meio. Infelizmente, eu acabei fazendo acho que um mês e pouquinho nesse estágio. Consegui aproveitar porque, além do estágio, eu fiz uma pesquisa de campo lá, que a nutricionista responsável já tinha dado entrada com estagiários passados e estava dando andamento nessa pesquisa. Eu fiquei pela parte da coleta de dados e fazer conclusão, enfim, e foi uma pesquisa feita com idosos, né, internados lá, enfim, para avaliar, comparar, né, na verdade, as escalas de triagem, então NRS, GLIN, SARC-F, enfim. Inclusive, esse trabalho foi apresentado até no Ganepão, foi um trabalho bem legal, tá? Depois, qualquer coisa, eu posso até passar para você, Henrique, se você quiser disponibilizar para o pessoal ler, foi um trabalho bem legal. Sim. E nisso, na pandemia, então, parou o estágio, aí a gente ficou em casa, né, aquela loucura, a gente começou a ter reuniões de estágio remota, a gente não ia para o local, mas a gente fazia trabalho, ITCC, enfim. E no estágio de clínica, uma das nutris de lá, ela comentou que tinha feito residência. Até então, durante a faculdade, eu nunca tinha ouvido falar de residência. Os professores nunca tinham citado, mesmo os professores da área mesmo de clínica, eles só falavam, trabalho em hospital, enfim, mas nunca citaram a residência. Por isso que eu comecei aqui falando que eu acho muito legal essa parte de vir crescendo a residência. Eu acho que sim, a gente cada vez mais tem que divulgar, porque por mais que esteja crescendo, ainda falta muito acesso. Então, Sim. assim, essa Nutri falou por cima, eu fiz residência, não sei o que, é legal você fazer. Só que eu não entendi muito. Eu falei, tá bom, vou pesquisar sobre. Mas aí na correria da pandemia, tudo, aquele medo também de ir para o hospital, né? Eu atualmente ainda moro com os meus pais, então medo de ir, ficar em hospital e bem no auge, assim. Então eu fui deixando isso um pouco para lá. Aí, beleza, foi tudo. No final do ano voltaram os estágios, mas aí já eram outras áreas. E aí eu decidi que eu ia pesquisar mais a fundo sobre a residência. Isso já foi mais para o final do ano, lá para outubro, novembro, ou seja, perto das provas. Porque eu falei, bom, eu vou esse ano fazer para testar. Eu sei que é concorrido, então eu vou fazer as provas mais para ver como que eu me saio, como que funciona, né? Já não vou logo assim de cara achando que... Até porque eu nem tinha estudado, me aprofundado. Então eu prestei várias. Eu prestei Unifesp, eu prestei essa que eu faço atualmente. Eu prestei alguns hospitais particulares também. Eu não passei, mas nessa que eu faço atualmente, são 3 vagas. Eu acabei ficando em 4º lugar. Então, assim, eu bati na trave. Mas já foi ótimo para a gente saber, né? Inclusive, no meu processo seletivo da residência que eu faço, além da prova, tem a parte de análise curricular e entrevista. Então, como eu fiquei em 4º lugar, eu fiz também a entrevista, passei pela análise, então já tive uma noção de tudo como seria. Então foi isso. Aí não passei, no ano de 2021, foi o ano passado, eu falei, eu vou focar na residência. Então eu estava atendendo consultórios particulares, fiz uma pós-graduação também, EAD mesmo, de bioquímica e fisiologia da nutrição, porque é a base da nutrição, então já falei, já vai ajudar para residência para a gente revisar tudo. E aí comecei a estudar focada na residência. Inclusive, comprei o seu pacote de resumos, que foi o que, assim, não é puxando o saco, mas, assim, é o que salvou muito, porque no começo eu tentei fazer os resumos, só que eu perdia muito tempo, ainda mais parte de SUS, que são aquelas legislações enormes de páginas e páginas. Então, assim, a gente perdia dias para ler tudo e resumir. Então, era um tempo que a gente perdia e que a gente não tem, né? Um ano, querendo ou não, para a gente se aprofundar muito, porque as provas da residência são muito específicas. Não adianta você sair da faculdade e falar, vou arrasar, porque não, é muito específico, né? Então, assim, os resumos foram, assim, fundamentais, né? Eu também sou uma pessoa, assim, muito visual, colorida, e os seus resumos são maravilhosos, tudo colorido, esquematizado. Então, para mim, funcionou muito bem, né? Ajudou, poupou tempo, e a forma de aprender também estava muito tranquila.
Então, esses resumos foram fundamentais, me ajudou muito. Então, eu passei o ano inteiro estudando, eu comecei a estudar lá para março, que foi quando começaram a sair alguns editais. Antes eu já estava dando uma estudada, mas aí quando começaram a sair os editais, eu foquei mais. E nessa residência que eu prestei, quando eu prestei em 2020 para fazer o teste, o vestibular, né, enfim, era pela própria faculdade. Eu faço na Faculdade de Medicina do ABC, né, conhecida como FMABC. ABC é uma região aqui de São Paulo, né, que é composta por Santo André, São Bernardo e São Caetano. Aí a gente chama de ABC. Então foi em 2020 pelo próprio vestibular da faculdade. Já nesse ano que eu prestei agora, final de 2021, para começar esse ano, já foi pela banca da VUNESP, né? Eles já incluíram na VUNESP e esse ano agora, 2022 para 2023, já está sendo pelo Enare. Então já mudou novamente. Então, quando eu fiz, era pela VUNESP, então eu fiz a prova, né, enfim. E depois eu fui selecionada para ir para a segunda fase, que é a parte do análise curricular e também da entrevista. Então, eles analisam, você mandava o seu currículo junto com todos os comprovantes, né, todos os certificados, enfim, e cada coisa tinha uma pontuação. Por exemplo, iniciação científica, congressos e palestras na área que você fez, se você apresentou trabalho, se você sabe falar inglês, o seu nível de inglês, espanhol, enfim, tudo isso valia um ponto. E aí, essa foi a segunda parte. Quem conseguiu uma pontuação legal no currículo, junto com a nota da prova, ia para a terceira fase, que era a entrevista. Aí fomos para a entrevista, né? Bastante gente acabou passando para a entrevista, né? E aí eles selecionavam, né, o horário, você ia lá e, primeiro de tudo, você chegava na entrevista, você já preenchia um questionário falando sobre saúde mental. Isso eu achei muito legal. Então, assim, era um questionário com umas 30 perguntas, perguntando se você se sentia frustrado, se na maior parte do seu dia, como você se sentia. Enfim, um questionário bem legal, né? Aí você respondia sobre isso e depois você conversava um pouco com o entrevistador, ele perguntava sobre a sua história, né, na sua área, nutrição, porque lá onde eu faço, tem nutricionista, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. São essas 5 áreas, né? Então, cada área ia falando sobre você, era entrevista individual mesmo, né? Então, você falava sobre tudo que você fez, explicava um pouquinho e ele fazia algumas perguntas básicas de, por exemplo, fale uma qualidade sua, um defeito, se você gosta de trabalhar em equipe, o que você espera da residência, enfim, essas coisas básicas. Não foi nada muito assim... muito difícil, né, de se responder, enfim. E aí eu acabei sendo aprovada, graças a Deus, esse ano, e inclusive eu passei em primeiro lugar, fiquei super feliz, adorei. E então foi isso. Em questão do porquê que eu escolhi saúde do idoso, quando eu prestei em 2020, onde eu faço tem 2 programas, o de saúde do idoso e o atenção ao câncer. Em 2020 eu prestei para atenção ao câncer, porque como eu tinha feito estágio em oncologia, eu tinha gostado muito dessa área. Mas aí em 2021, quando eu fui me aprofundando mais nos temas, enfim, aí o trabalho que eu fiz também foi com idosos, eu parei e pensei, falei, olha, oncologia é uma área legal, mas é muito específica. Idoso, gente, querendo ou não, o que a gente mais tem de pacientes são idosos. E com idoso, geralmente o idoso ele tem muita coisa. Você então vai aprender sobre diabetes, você vai aprender sobre hipertensão, dislipidemia, né? Idoso também, grande parte, infelizmente, a gente acaba encontrando grandes casos de oncologia também. Então, o idoso acaba abrangendo uma maior variedade de coisas para você se aprofundar. Então, esse foi o motivo de eu ter optado pelo da saúde do idoso. Pronto, perfeito. Não, eu ia até comentar sobre isso, né? Porque mesmo sem você falar, já deu para perceber que você teve uma história ali relacionada à saúde do idoso, né? Porque você falou que na tua prática você já tinha entrado em contato bastante com isso, fez trabalho com isso. Então, além disso, você ainda teve esse raciocínio que é bem interessante em relação a isso, porque na atenção básica, se você for para uma atenção básica, depois você vai ver muito idoso. A área hospitalar, independente, você sempre tem contato muito com o paciente idoso. Então, achei muito interessante a tua história em relação a isso. E outra coisa que eu queria comentar, que eu achei bem legal no início, é que você tem 23 anos, né?
E eu estava Isso mesmo. raciocinando, menina, com que idade a Bianca começou a fazer o técnico, porque ela já está aí com 23 anos na residência e tudo. Achei muito legal essa tua história. Desde cedinho, com 14 anos, você Sim, já teve contato com a área, né? Então, querendo ou não, é muita experiência. sim. E me apaixonei desde o início, assim. Muito legal. E Bianca, eu queria te perguntar, agora você falou bastante assim em relação à tua história, achei perfeito. E eu queria saber agora como é que foi em si, contando um pouquinho de mais detalhes em relação à tua preparação, assim, o que foi que tu utilizou principalmente, se tu utilizou alguma estratégia, quanto tempo mesmo assim tu passou estudando, conta um pouquinho sobre isso. Certo. Então, focar mesmo nos estudos, eu comecei em março de 2021, né? Como eu falei, foi quando começaram a sair os primeiros editais, então você já tem um norte, né? E também, como eu já tinha feito as provas, eu já tinha mais ou menos noção do que caía. E aí eu comecei a separar o meu tempo. Como eu falei no início, eu estava tentando fazer os resumos. Então eu tinha separado por dia. Então eu começava a estudar assim, 8 horas da manhã e ia parar lá para as 10, 11 horas da noite. Eu fazia intervalo assim para almoçar, para comer alguma coisa à tarde, enfim. Na época também eu estava com o pé quebrado, então isso acabou me ajudando, porque eu não tinha como fazer nenhuma outra coisa, né? Então eu foquei bastante nos estudos e eu tentei separar por dia. Então, assim, o primeiro dia eu tentava fazer uma legislação do SUS, né? No segundo dia, eu fazia outra legislação. Eu comecei a tentar fazer os resumos do SUS, para depois partir para outro. Aí, quando eu dava uma cansada da legislação do SUS, porque querendo ou não, acaba sendo muito maçante, por ser muita lei, enfim, aí eu mudava um pouco mais para as partes específicas, né, clínica, enfim. Mas eu comecei assim. Aí eu vi que isso estava tomando muito meu tempo, e foi aí quando eu decidi procurar pelos resumos. Então eu comecei pelo Instagram mesmo. Eu jogava Nutri Residência, concursos em nutrição, enfim, e foi aparecendo, fui entrando em vários. E aí eu achei o seu perfil, olhei lá, você já tinha disponibilizados alguns gratuitos, entrei, olhei e falei, nossa, é disso que eu estou precisando. Né? É isso que eu preciso, bem esquematizado, bem colorido, assim, prático. Pegou, pum, pum, é isso. Aí foi quando eu comprei, eu imprimi tudo. É que eu não tô com as pastas aqui. Eu tenho uma só, inclusive, aqui, ó. Que inclusive eu uso até hoje esses resumos. Até hoje, às vezes, eu preciso pesquisar alguma coisa em diretriz, em lei, e aí eu acabo correndo aqui porque tá mais fácil, ó. Então, deram 4 pastas de resumo. Eu comprei essas pastas assim de Que plástico, lindo! imprimi tudo, ó, e coloquei tudo aqui. Sim, Então me perfeito. ajudou muito. E aí eu ia pegando e ia estudando por dia, eu estudava um pouco. Então um dia eu pegava essa base da nutrição, então macronutrientes, micro, enfim, estudando. Aí eu ia reescrevendo, né? Porque eu para mim também eu funciono muito nisso de ler e escrever. Então eu ia lendo, escrevendo. Às vezes eu gravava também a minha voz falando e ficava ouvindo e reescrevendo. Então isso me ajudou muito. Aí eu estudava isso por um período. No dia seguinte, eu mudava o assunto. E sempre, no final de todo dia, eu fazia questões. Então, assim, eu comprei alguns livros de questões, né? Que a gente acha aí pela internet de monte. No seu também, nos seus próprios resumos, tem algumas questões disponibilizadas que ajudam muito, usei muito, refiz e refiz várias vezes. Refiz provas antigas também, de tudo quanto foi concurso, eu baixava o PDF na internet e ficava fazendo. Então, todo dia eu estudava a teoria e ia para questões no final do dia. Aí, o que eu errava, eu deixava sinalizado e depois voltava para estudar, ver o porquê que eu errei aquilo. Então, foi indo isso. Eu fui separando os temas assim. Então, a base, depois SUS, depois ia para uma matéria específica, diretriz. Então, foi sendo dessa parte. Sempre atividades, leitura, né? Enfim, e atividades também. Outra coisa que me ajudou muito foi post-it. Então, não dá para ver, mas no vidro aqui do meu lado tem um monte de post-it colado também até hoje. Deixa eu só dar uma viradinha rapidinha para ver. Ó. Tem Olha um que legal. monte de Perfeito. post-it colado com os pontos principais, principalmente recomendações, que a gente sabe que tem algumas coisas que são decoreba, né? A teoria, assim, a base você tem que entender. Mas, por exemplo, recomendação você tem que decorar, não tem como. Então, esses pontos principais eu ia colocando em post-it e ia deixando visual. Porque assim, você vai batendo o olho todo dia e você vai decorando tudo isso. Então, foi esses pilares aí
que me ajudaram muito nessa fase dos estudos. Deu para perceber, assim, que durante a tua preparação, porque cada pessoa vai ter o seu estilo, vai ter o método de estudo que se encaixa mais, né? E deu para ver que você é muito também visual. Então, essa questão dos post-its estratégicos, porque você passa assim, você já consegue visualizar. A questão de ter os mapas mentais, os resumos que são ilustrados para você ir vendo. Você teve esse feeling de entender como é que funciona, né, a preparação para você e conseguir se dar bem com isso. Então, assim, para a galera em casa, já pega essa dica, porque às vezes, se você está achando que o seu estudo está muito cansativo, achando que não está conseguindo ir para frente, pode ser que o seu método de estudo não esteja sendo adequado para você, porque cada um tem o seu, né? Então, muito legal isso, tu pontuar também, achei muito interessante. E, Bianca, eu queria só te perguntar assim, uma coisa em mais detalhes, porque você já falou um pouquinho, que foi sobre a entrevista, né? E aí eu queria saber, assim, que perguntas é que eles te fizeram, assim, mais ou menos, porque entrevista é algo que não tem tantas residências, mas que quando tem, as pessoas ficam loucas querendo saber, é algo que gera muitas dúvidas, né? Então, fala um pouquinho sobre essa parte. Falo. A entrevista, no caso, ela é importante, mas é o que ela menos vai, é a que menos vai afetar a sua nota, tá? Eu já quero deixar isso específico, porque assim, o que acontece? A gente já vai para a entrevista muito nervoso, porque tem aquela pressão de, eu preciso passar, senão o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou me preparando para isso há muito tempo. E você, se você não passa, você fica muito frustrado. Eu, no meu primeiro ano, eu não passei. Eu já tinha noção de que eu não ia passar, porque eu sabia, por mesmo que por cima, assim, que era extremamente concorrido. E você acaba ficando frustrado, né? Imagina para uma pessoa que se preparou super e aí não passar, então é aquele baque, assim. Então a gente já vai fazer a prova muito nervoso, aí você fica naquela expectativa de, quanto será que eu tirei? Até sair o resultado, depois sai o resultado, você fica nervoso quando tem, né, no caso, análise curricular. Aí você passa pela análise curricular, já fica nervoso também de, meu Deus, será que meu currículo é tão bom assim? O que será que está valendo, né? E aí chega na entrevista. Na entrevista, como eu falei, ela não interfere, mas não tanto. Então, assim, se você foi super bem na prova e super bem na análise curricular, muito dificilmente a entrevista vai te prejudicar, vamos dizer assim. Você tem que chegar lá e não falar nada para ir mal, né? Mas é assim, você chega nervoso porque é normal, né? Aqui o seu futuro, pelos próximos 2 anos, pelo menos, depende disso. E a gente sabe também que a residência vale muito no currículo para quem quer a área clínica. Então, você fica nessa pressão de, meu Deus, eu tenho que ir bem, eu tenho que passar, porque senão não sei o que eu vou fazer da vida. Enfim. Então, primeiro de tudo que eu falo, gente, calma. Não é, parece assim um bicho de 7 cabeças, mas não é. Vai tranquilo, respira, se prepara antes. Uma coisa que me ajudou foi pesquisar um pouco na internet. Por mais que as entrevistas de residência sejam mais tranquilas, né, mais básicas, não como uma entrevista de emprego mesmo, dá uma pesquisada antes, dá uma pesquisada no YouTube, no Google, perguntas possíveis numa residência, numa entrevista de emprego. Já se prepara um pouco, senta na frente do computador, grava um vídeo como se você estivesse conversando com alguém, né, enfim. Então, pontos básicos que você precisa saber. Saber falar sobre a sua formação, né? Porque às vezes a pessoa fica tão nervosa que acaba dando uma travada, né? E se você passa nervosismo, acaba também já sendo um pouco prejudicial. Então tenta respirar, já vai um pouco preparado, né? Mas as perguntas que fizeram para mim foram básicas. Então, como eu falei, perguntaram um pouco sobre a minha formação, né? O que eu fiz, o porquê que eu escolhi a nutrição, o porquê que eu escolhi esse programa, né? Por exemplo, no meu caso da saúde do idoso. Aí, basicamente, tudo isso que eu falei para vocês, eu falei, né, para o entrevistador, enfim. E depois disso, ele faz umas perguntinhas básicas, de, por exemplo, fala 3 qualidades suas. Aí você fala, explica um pouco sobre. 3 defeitos seus. Você fala um pouco sobre isso. Aí ele olha aquele seu questionário também, lá que eu falei de saúde mental, e ele fala um pouco sobre isso. Por exemplo, se você colocou que você é muito ansioso, ele vai falar, mas em quais momentos você se sente mais ansioso, mais nervoso? Então, assim, a entrevista vai decorrendo de acordo com o que você mesmo respondeu, né? E sobre a sua formação mesmo, gira em torno disso. Não tem nada muito, um bicho de 7 cabeças. E por fim, ele pergunta o que você espera da residência,
como que você descobriu esse programa, o que te fez a escolher esse programa, né? Se você prestou outros, como que você foi. Então, foi basicamente isso, não teve nada muito específico, são essas coisas mais básicas mesmo, se você prestou outras, a sua carreira aí na sua área de atuação. Pronto, perfeito. A gente não vai se atentar muito a falar sobre o processo seletivo em si, porque como a Bianca falou, né? Atualmente é Enare. Então, a Bianca não passou pelo Enare no ano passado, porque foi o VUNESP. Então, ela não vai conseguir conversar sobre como é passar pelo processo seletivo do Enare. Mas essas dicas que ela já deu em relação à preparação ajudam independente do processo seletivo, né? E aí, Bianca, eu queria passar agora, perguntar para ti, já entrando no tema residência em si, mas primeiro eu queria saber como é que foi o teu começo na residência, assim, esse contato inicial, como é que foi, conhecer a instituição, começar a atender os primeiros pacientes. Você já teve a experiência do estágio, né? Mas querendo ou não, a residência é um pouquinho diferente. Então, conta como é que foi esse início. Certo. No início eu estava um pouco nervosa, né? Assim, normal, como qualquer novidade na vida de todo mundo. Em relação a atendimentos, eu estava um pouco mais tranquila, porque no ano passado, enquanto eu estudava, eu fiz alguns atendimentos, né? Consultas particulares mesmo. Então você pega um pouco de jeito, né? Enfim, você já sabe se direcionar um pouco mais. Então, assim, a residência, o lugar onde eu faço é dividido em duas partes. O R1 fica em atenção básica mesmo, UBS, ambulatórios, enfim. E o segundo ano a gente vai no R2 para hospitais mesmo, né? Então, esse primeiro ano tem sido... eu faço várias coisas, né? Então, assim, eu atuo em várias UBSs do município. Como eu falei, são 3 municípios, São Caetano, São Bernardo e Santo André. Isso aí é dividido. Como eu falei, são 3 vagas de cada área, né? E de cada programa, então são 6 vagas para cada área de atuação. E aí é um sorteio, dependendo do município que você caia, você vai atuar, né? Então, assim, como que funciona essa minha primeira parte na área de Nutri? Então, eu atuo em todas as UBSs em São Caetano, que é onde eu atuo, tá? É o município, inclusive, onde eu moro, então por isso que eu fui sorteada a cair no município de São Caetano. Eles fazem isso, né? Porque geralmente quem presta mais para a FM-ABC, nesses anos, tem sido mais já quem é da região do ABC. Nesse ano de agora, tem muita gente vindo já de São Paulo mesmo, inclusive tem pessoas da minha equipe multi que são lá de Poá, né? De Campinas, enfim, que vieram fazer. Então a gente vê que também está trazendo mais pessoas. Então, o que a gente faz? Eu atuo em todas as UBSs aqui de São Caetano, né? Então, eu faço desde atendimento ambulatorial, então eu tenho agenda de ambulatório, o paciente vem encaminhado pelo médico por causa de uma diabetes, de uma hipertensão, uma esofagite, né? Enfim, e a gente atende, faz anamnese, vê o que a pessoa come, recordatório alimentar, e dá as orientações, né? A gente ao longo da residência foi criando diversas orientações em PDF mesmo, a gente tem um e-mail da equipe de nutrição, preceptor, o meu colega que é da atenção ao câncer também, a gente acaba atuando junto, a gente usa o mesmo e-mail. A gente tem várias orientações de diabetes, hipertensão, milhares, assim, que a gente foi desenvolvendo e vai deixando lá, porque assim facilita. O paciente leva para casa um material e a gente explica durante a consulta e ele leva o material para casa, isso facilita. Por quê? Porque no SUS a gente tem meia hora de consulta. Não é a mesma coisa de uma consulta particular, que a gente leva 1 hora e meia, 2 horas, fica lá sentado com o paciente. Não tem como. Por exemplo, a minha agenda são 16 pacientes por dia. Então, assim, você tem que ser rápido, porque se atrasar, aí dá problema. Então, assim, tem que ser algo mais rápido, você vai dar toda a atenção ao paciente, claro, mas você dá uma explicação e entrega o material, né? Se precisar, a gente faz cardápio, se não, não faz, né? E é tudo baseado, assim, em alimentação saudável. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente atua no NASF. Então, a gente faz visitas domiciliares, que, na minha opinião, é a parte que eu mais gosto, né? Então, assim, vem demanda, o médico vê, paciente foi ao PS, passou sonda, saiu sem orientação, precisa de uma VD, né, que a gente chama visita domiciliar de VD, de Nutri. Aí a gente vai, agenda o dia e vai lá. Aí a gente vai na casa do paciente, junto com o agente comunitário de saúde, vai até lá e conversa com o paciente, com o familiar, né? O familiar sempre tem que estar junto, a gente conversa,
faz a mesma coisa que a gente faz em consulta, só que mais detalhado, porque a visita domiciliar, a gente que agenda. Então, se eu quiser agendar uma no dia, 2, 3, né? Então, a gente que vê o horário. Se é um caso mais complexo, aí a gente não agenda tantas visitas no dia para dar uma atenção maior, né? Então, a gente vai, conversa com o paciente, tenta entender o caso. Antes da gente ir para a VD, a gente já olha o prontuário, vê o diagnóstico, vê as evoluções dos médicos, dos outros profissionais, né? Enfim, então a gente já vai um pouco preparado para aquele caso. Vai chegar lá, a gente confirma medicamentos, a gente olha se tem exame recente, dá uma avaliada nos exames, vê como que está a dieta, né? O que o paciente está comendo, a sonda, quanto que dieta está sendo infundido, o gotejamento, como que está a higienização, a conservação da dieta. Então, a gente, por estar na casa do paciente, a gente consegue ter um detalhamento muito maior, porque você está inserido no ambiente dele. Então, você vê, por exemplo, às vezes a gente pega muito, chega lá, paciente com sonda principalmente, a dieta está lá aberta em cima da pia, que não é aconselhável, né? Você coloca a quantidade no frasco e põe direto na geladeira, né? Então, assim, a gente já pega muito isso, daí a gente consegue orientar melhor. Eu desenvolvi um material também só sobre terapia enteral mesmo, então falando sobre a higienização da sonda, como o que tem que fazer com o paciente. Então, pega, senta o paciente, ajusta o equipo, a sonda, o frasco, enfim, né? Então, um material que sempre, depois das explicações, eu entrego para o paciente, locais que vendem a dieta. Aqui no município, o paciente que usa a sonda consegue pegar 50% da dieta, né, pelo município, a prefeitura fornece, né? Alguns lugares de de São Paulo também consegue pegar. Às vezes a burocracia é um pouco maior, mas consegue. Aqui em São Caetano as coisas acabam sendo um pouco mais rápidas, né? Então o paciente consegue pegar 50% da dieta e o restante tem que comprar. A gente explica sobre dieta caseira também, a gente dá uma receitinha de dieta caseira, mas a gente sempre aconselha a industrializada, né? Devido perdas, risco de contaminação ser maior, enfim, e a gente dá os locais, né? Enfim, explica sobre tudo isso. Quando é alimentação via oral, a gente avalia como está essa alimentação, faz o recordatório, vê a aceitação, prescreve suplementação, né? Caso seja necessário, explica. Quando a gente recebe visita de representante, aí consegue um cupom de desconto, é uma maravilha, né? Porque quando a gente atua no SUS, tem pessoas que, infelizmente, gente, não tem o que comer. Então, assim, são casos tristes. Já peguei muito paciente que chora em consulta, no ambulatório, ou até mesmo em casa, que abre o armário, a geladeira e fala, eu não tenho o que comer. Então, não adianta você chegar e falar, olha, você vai tomar 6 medidas de Nutren, ou Nutridrink, ou Ensure por dia. Uma lata custa R$ 150. Né, tem pessoas que vivem eu atendi um paciente que ele ganhava R$ 300 por mês para sustentar a família. Então, assim, não adianta a gente querer chegar, achar que, eu vou prescrever suplemento disso, suplemento daquilo e pronto. Então, o que a gente pega de paciente idoso, eu atendo tudo quanto é tipo. Como eu falei, quando é ambulatório, tem de tudo, tem desde criança até idoso, né? Geralmente é mais idoso mesmo, mas de vez em quando aparece criança, adolescente, adulto, enfim. Mas a maior parte é idoso, né? Então, assim, o que a gente pega de idoso, desnutrido, que acaba não consumindo o suplemento, principalmente, né? E vai desnutrindo cada vez mais por questão financeira, é muito grande. Então, a gente tem essa batalha para vencer também. Então, a gente está sempre atrás de representantes, né? Aí, enfim, para conseguir passar suplementos, né? Conseguir cupom de desconto, que é o que vai ajudar, porque é uma situação complicada. Bianca, fiquei com curiosidade em relação a como é que funciona essa distribuição, porque você falou que você vai cobrir as UBSs da região, assim, são várias, não é isso? Como é que funciona no dia a dia da residência essa divisão? Como é que você faz para ir? Deslocamento próprio? Como é que funciona toda essa questão de logística? Então, por ser várias UBSs, cada dia eu estou em 1, 2, 3 UBSs de uma vez. Então, assim, é deslocamento o dia inteiro. Quando eu tenho agenda de ambulatório, então é mais fixo. Por exemplo, de segunda-feira, eu estou numa UBS de manhã e outra à tarde, ambulatório. De terça-feira, eu estou no ambulatório da faculdade e à tarde eu tenho aula na própria faculdade. Então, é um lugar só. De quarta-feira, eu estou com um ambulatório fixo também o dia inteiro. Tá?
e de quinta e sexta eu pego para fazer VD. E aí depende, se for 2 UBSs, 3, 4, então de um lado para o outro. Graças a Deus eu tenho carro, então fica mais fácil. Mas eu tenho muita gente da minha equipe que depende de transporte público. Isso é um problema. Por quê? Tanto que outro dia a gente estava comentando, né? Tem até esses memes na internet, que, enfim, eu vendo a ladeira na casa para chegar na casa do paciente, enfim. E é realmente isso. Por quê? A maioria acaba indo a pé. Então, assim, anda 30, 40 minutos. Por quê? É o que elas falam. E se eu for gastar com condução, todos os lugares que eu tenho que ir por dia, a bolsa não dá. Então, tem muito isso também, né? Eles pegam o transporte para ir para o município e de lá acaba indo a pé. Claro, São Caetano é um município pequeno, é uma cidade pequena, então é mais tranquilo, né? Então, assim, às vezes você anda meia hora, ok, mas se fosse em São Paulo, seria muito mais difícil. Então, São Caetano acaba tendo um pouco essa vantagem de ser tudo mais próximo, né? Para mim é mais tranquilo por causa disso. Da minha casa, a UBS mais longe é 15 minutos de carro. Então, para mim é mais tranquilo, né? Eu reconheço que eu tenho esse privilégio aí. Então, para mim é mais tranquilo por conta disso. Pronto, é um aprendizado assim incrível, porém também é um desafio, né? Porque nessa residência em si você vai ter essa questão dos deslocamentos. Então é super importante, até eu acho ainda mais importante esse podcast, porque a pessoa vai ter essa visão melhor, esse detalhamento melhor de como é que funciona. E Bianca, outra curiosidade que eu tive foi em relação à tua rotina, porque você já detalhou, né, como é que é durante a semana, mas eu queria saber se é padrão, se já todo mundo que vai passar vai ser desse jeito, ou se não, essa distribuição pode variar. Varia, tá? Tanto que, assim, tem vezes que você sabe o que você vai fazer no dia seguinte e à noite do dia anterior, né? Então, assim, no começo era um pouco mais complicado se adaptar, né? Porque às vezes começo de ano não tem muita demanda, né? Enfim, então acaba sendo cada dia uma coisa. Agora, assim, desde a metade do ano para cá, eu tô com a agenda um pouco mais fixa por conta do ambulatório, né? Então, o ambulatório acaba te deixando fixo, né? Então, 3 dias da minha semana eu já sei o que eu estou fazendo. Os outros 2 depende da demanda. Então, tem dia que eu vou ter 3 VDs, tem dia que eu vou ter 2. E além disso, a gente também faz muito evento. O evento que eu quero dizer é na própria UBS mesmo. Então, assim, às vezes a gente, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente pega um tema para falar sobre aquilo, então a gente faz os enfermeiros da equipe, fisioterapeutas, nutrição, falando de alimentação saudável, então a gente fala bastante disso, a gente dá bastante palestra, faz grupos de atendimento, então é algo bem legal também, mas não é fixo, né? Depende da demanda mesmo. E a gente faz bastante coisa manual também, então orientação, né? Enfim, fica fazendo as orientações, se prepara para uma próxima apresentação, né? Então, é basicamente isso. No começo é meio difícil se adaptar, mas depois você acaba pegando um jeito. Show. E Bianca, me diz como é que funciona em relação à distribuição de horário, porque o BS, querendo ou não, é um pouco diferente, né? Como é que funciona isso? E me conta também um pouquinho sobre as aulas, como é que funciona a questão dessas atividades teóricas. Certo. São 60 horas semanais, né? Então, tem dias que a gente sai um pouco mais cedo por conta disso de demanda, mas em compensação tem dias que a gente trabalha ou tem aula mais tempo. Por exemplo, de segunda e quarta-feira a gente tem aula à noite, e de terça e sexta a gente tem aula à tarde. De quinta é o único dia que a gente não tem aula. E a gente tem aula de sábado de manhã também. Esse ano a gente ainda não tem plantão, né? Só a partir do ano que vem no R2. Tá? Eu já falo um pouquinho mais ou menos como vai ser, que a gente ainda que está no R1, a gente não sabe, a gente sabe por cima só como vai ser. Mas eu falo um pouquinho. Então, assim, às vezes a gente estava tendo tanto aula presencial como online. Geralmente, as de tarde são presenciais e as da noite são online. Mas, por exemplo, tem que ter de acordo também com a disponibilidade do professor. Tem professor que não consegue dar aula online, só presencial, ou vice-versa, né? Então, por exemplo, esse mês passado, todas as aulas da noite de segunda-feira a gente teve presencial. Então, a gente entrava na UBS às 8, saía às 6 e tinha aula das 7 às 10.
Então, assim, foi o que eu falei. Se um dia você saiu um pouquinho mais cedo, o outro dia que você ficou até mais tarde compensou. Então, assim, menos de 60 horas na semana você não vai ficar. Não vai, não tem jeito de escapar, né? E no R2 é rotina de hospital, né? A gente vai para 2 hospitais. No programa de saúde do idoso, a gente vai para o Mário Covas e para o HC de São Bernardo, né? Divididos, metade, metade em cada um. E aí, a questão das aulas diminui essa carga das aulas, né? Por conta da rotina do hospital ser um pouco mais puxada, enfim, então a gente tem menos aulas, né? E aí tem os plantões de sábado, domingo, que vai revezando. Pelo que falaram, são 2 plantões por mês de final de semana. A gente vai revezando. E essa questão também de feriados, enfim, vai revezando, né? Então, dessa parte do R2 é basicamente isso. E no R2, além do TCR, né, que a gente tem que fazer, a gente faz o estágio optativo. E aí você pode fazer tanto você escolher fazer em um hospital particular, ou em algum hospital, ou até mesmo em algum UBS, em São Paulo, ou em qualquer outro estado. Inclusive, eu e a minha equipe, a gente está querendo fazer, a minha equipe multi, a gente está querendo fazer o estágio optativo todas juntas. E aí a gente já conversou com a coordenadora lá da residência desse programa, enfim. Ela indicou a gente até ir para alguns lugares, ela indicou para a gente ir para João Pessoa, que ela falou que lá tem um hospital muito legal para a saúde do idoso, que a gente consegue trabalhar em equipe multi. Ela falou de um hospital em Curitiba também, que é especialista em saúde do idoso, mas ela falou que para a equipe multi não é tão legal. Como a gente quer ir todas juntas, nesse de João Pessoa a gente consegue atuar mais juntas mesmo, né? Tá junta, enfim. Então a gente está cogitando no ano que vem fazer esse estágio optativos todas juntas, né? Porque na residência, quando você sai da faculdade, você tem muito aquela mente centrada, eu sou nutricionista, nutrição, eu tenho que olhar o paciente só a parte de nutrição. E quando você está na residência multi, você vê que não. Então, assim, no dia a dia, você pega um paciente, você fala, olha, esse paciente seria legal mandar para físio. Esse paciente está com uma ferida, além da questão nutricional, a enfermeira pode dar uma olhada. Esse paciente aqui está tomando os remédios, os medicamentos errado, né? Chama a farmacêutica para dar um parecer, para explicar esse paciente. Então, assim, quando você está na residência multiprofissional, é legal por conta disso. Então, você acaba aprendendo de tudo um pouco. Isso, assim, é o mais gratificante, eu tô amando por conta disso. Você acaba aprendendo um pouco de farmácia, um pouco de enfermagem, um pouco de física, um pouco de TO, de tudo. Então, assim, você acaba se especializando em tudo. Claro, você não vai dar um parecer de enfermagem, nada, mas você já tem aquele olhar mais clínico do paciente inteiro e não só focado na sua área de atuação. Então, isso é o que eu acho mais legal da residência multiprofissional. E lá na minha residência, eu não sei como são nas outras, né? Mas lá eles tentam muito fazer essa questão multiprofissional mesmo, juntar. Nas UBSs acaba sendo um pouco mais difícil, porque como cada hora é em um, né? Mas uma vez na semana a gente está no ambulatório da faculdade, que lá em Santo André tem um ambulatório da faculdade, né? Que inclusive são casos mais graves, então a gente acaba aprendendo muita coisa também, né? E fica todo mundo junto, então todos os preceptores e todos os residentes atendendo, a gente faz consulta em conjunto, a gente discute o caso todo mundo. Então, assim, é um conhecimento, uma riqueza, assim, de detalhes maravilhosa. Então, assim, é maravilhoso. Quem tem dúvida de fazer residência multi, não tenha, porque é maravilhoso. Eu ia até te perguntar sobre isso mesmo, sobre essa questão da atuação multi. Além dessa atuação de vocês bem junto, que você falou no ambulatório, durante o primeiro ano, né, tem alguma outra coisa ou é mais isso mesmo? Porque provavelmente, como você falou, no próximo ano, quando você for para o hospital, isso vai se tornar ainda mais forte, né? Mas tem alguma coisa a mais? Porque você também faz atividades na própria UBS, tipo Outubro Rosa e tudo, então acredito que já envolva, né? Sim, a gente faz muito grupos de atendimento, como eu falei, palestras, né? Tem até o Hiperdia, que a gente chama, que é um grupo de hipertensos e diabéticos, que a gente fala da parte da nutrição. E aí, geralmente, eu faço muito grupo junto. Eu, Nutri, farmacêutico e educador físico. Educador físico não tem na residência, mas tem do município. Então, ele vem junto para falar. Então, eu falo a minha parte. Aí o farmacêutico entra, dando instruções sobre como tomar esses medicamentos, né? Enfim, e
o educador físico para fechar tudo isso, fala da importância da atividade física também, né? Até mesmo para a população idosa é muito importante, né? Visitas domiciliares também. Muitas vezes a gente vai na casa de um paciente. Eu já peguei um caso, o quarto da paciente, ela andava de andador, ela era bem desnutrida, mas ela ainda conseguia andar. Então ela estava de andador. E o quarto dela tinha um degrauzinho, e desse degrau, do lado esquerdo, colado com o degrau, tinha uma escada. Então, um perigo para essa paciente desequilibrar, cair durante a noite, enfim. E aí entra TO. Você fala, olha, dá para você dar um parecer lá, ver se dá para adaptar alguma coisa, colocar uma barra, alguma coisa. Paciente que está acamado há muito tempo, sem nenhum respaldo da físio. Ai, físio, dá para você vir aqui? Paciente que está tomando os medicamentos errados, como eu falei. Farmas, consegue ir comigo? Enfermagem, esse paciente está com escaras, dá para você ir lá dar uma olhada? Então, assim, em tudo a gente consegue fazer esse trabalho multi. O bom é isso. Então, assim, você precisa, é só você agendar. Visita domiciliar, ó, tal dia, dá pra gente, você ir numa VD comigo? Aí a gente vai. Eu vou ter grupo de atendimento tal dia, gostaria da sua participação, dá para fazer? Dá, então vamos. Né? Então, além dessa questão do ambulatório da faculdade, a gente consegue tanto nas visitas como na questão dos grupos, né? E a gente também faz muito PSE, Programa Saúde na Escola. Então, todo semestre tem. Então, a enfermagem fala sobre um tema, a nutrição fala sobre um tema, físio também já foi para fazer exercício, atividade, enfim. Então, é muito legal, é muito legal. Esse trabalho em equipe aí é muito rico e todo mundo adora, adora. O quanto os pacientes interagem é muito bom, é muito legal mesmo. Nossa, você conseguiu assim dar uma visão muito completa de como é que funciona. Achei muito interessante. É um desafio, né, como a gente tinha comentado, mas é um aprendizado assim inexplicável, né? Porque vocês fazem muita coisa. E aí, Bianca, eu queria te perguntar também, assim, já que foi tão completo essa parte, se apesar de você não ter passado ainda, você consegue me explicar, assim, pelo menos o perfil do hospital, como é dos dois hospitais que vocês vão passar, né? Tem mais ou menos assim uma predominância de algo, é um hospital bem diverso, que vocês vão ver muitos tipos de coisa. Consegue me dizer mais ou menos? São hospitais bem diversos, então a gente vai ver de tudo um pouco, né? A gente ainda não tem muitas informações, mas o pouco que eu já conversei com os R2 é bem diverso mesmo, então você pega de tudo um pouco. São hospitais públicos, né? Então, até brinco, né, que quando eu fiz estágio foi num hospital particular. Então, tinha uma infinita variedade de suplemento, você precisa disso, tem. Tinham pacientes lá, como era oncologia, tinha a parte de transplante de medula também. Então, esses pacientes tinham até um tratamento especial, eles tinham um cardápio especial que tinha salmão, alcaparras, enfim. Então, é algo que a gente não está acostumado no SUS, como eu falei. Então, assim, a realidade é muito diferente. Então, no hospital também não vai ter suplemento para todo mundo, né? Então, acaba sendo um pouco mais difícil, mas nada que a gente não consiga se adaptar. Como no R1 a gente já tem essa experiência no SUS, a gente já se acostuma com essa questão de problema financeiro, né? Ainda mais com a pandemia. Depois da pandemia, tudo aumentou muito, essa questão da inflação, muita gente perdeu o emprego. Então, a gente já está há uns 2 anos aí se acostumando nessa realidade, então acaba ficando mais tranquilo. Então, a gente vai tentando achar formas de melhorar essa questão. Então, algo muito importante que a gente sempre indica para os pacientes, em hospital, em UBS também a gente faz orientação, aproveitamento integral dos alimentos, então dá receitas, fornece sites, aplicativos que ajudam as pessoas a fazer, ajudar, né? Como utilizar esses alimentos, como limpar, higienizar adequadamente para usar. Então a gente vai trabalhando em cima do que a gente tem, né? Para conseguir fazer com que o paciente não perca mais ainda, né? Que são casos, a gente pega casos muito graves, assim, IMC 13, IMC 10, pacientes assim que a gente tenta de tudo e mesmo assim é difícil. Mas essa questão, como eu falei, a gente não sabe muito ainda, mas é basicamente isso, são hospitais bem diversos, né? A gente fica no hospital inteiro, não fica focado só UTI, né? A gente acaba girando pelo hospital inteiro, né? Fazendo as visitas, enfim, evoluindo o paciente, tudo pelo hospital todo. A questão dos plantões, como eu falei, feriados, enfim, é tudo
separado, né? Então é de acordo com escala, né? E a questão das aulas, a grade de aulas diminui. A gente vai ter bem menos aulas no R2. Então, no R1 a gente tem bastante aula, e praticamente todos os dias, né? Só de quinta-feira que eu falei que não tem, e às vezes, quando precisa, inclui aula também. Então, já aconteceu da gente ter aula de quinta também. Então, é basicamente isso. A gente tem tanto aulas específicas da área, então, nutrição, né? Enfim, aulas de nutrição, aulas de física, enfermagem, enfim, como aulas gerais do programa. Então, distúrbios do envelhecimento, né? Epidemiologia, gestão, a gente tem aulas específicas de cada área de formação e de cada área do programa, né? E é basicamente isso. Pronto, show. Bianca, eu tenho uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, para ter uma visão ainda melhor, algo que você viveu dentro da residência, alguma experiência que você viveu até o momento que você considera assim que foi marcante, que foi algo que você viu dentro da nutrição, dentro da residência, da sua área, que você achou uma experiência assim muito legal dentro da residência. Tem alguma assim para tu contar? Tem. Os casos assim que mais acabam marcando são desses pacientes que eu falei que são extremamente desnutridos e a gente consegue. Então, assim, como eu falei, nas UBSs a gente faz o acompanhamento, mas por ser SUS, muita consulta, muita demanda, a gente não consegue dar um acompanhamento nutricional assim, contínuo mesmo. E volta daqui um mês. Se é um caso muito grave, sim, a gente agenda consulta a cada 15 dias, um mês. Agora, no ambulatório da faculdade, a gente consegue trazer mais esse paciente. Então, teve o caso de uma senhora super magrinha, super, era ela e o marido só em casa. O marido também já era um senhorzinho, né? Mas super esclarecido, você via que ele fazia de tudo para ajudar, né? E aquele cuidado. E ela, eu não lembro qual doença ela tinha. Era alguma doença neurológica, sabe? Então ela tinha alguns picos de luz, não era Alzheimer, mas ela tinha alguns picos de lucidez e outros não. E ela era bem emagrecida, o IMC dela acho que era 11, por aí. Então, assim, tinha dias que ela chegava super amoadinha na cadeira de rodas, aí a gente, para fazer as medidas, né? Enfim, aferir as medidas antropométricas, peso, altura, a gente ajudava, levantava, tudo. E tinha dias que você via que ela estava melhor. E aí era uma batalha para fazer ela ganhar peso. Então, assim, essa paciente a gente acompanha já há anos, assim. Desde antes de eu passar, a nutricionista, a preceptora, né, falava, ela está aqui com a gente há anos. Então, assim, ganhou, a gente acompanha a cada 15 dias ela, né, em específico. E aí, se ela chega lá com 300 gramas a mais, é uma festa. A gente comemora porque é uma paciente muito difícil, né? Questão financeira também, a gente vê que o marido se esforça ao máximo. Conforme a gente vai usando suplementação, a gente tem noção mais ou menos de quantas latas, por exemplo, vai por mês. E a gente sempre pergunta para o paciente, porque às vezes o que acontece? O paciente tem vergonha também de não ter essa condição, ele se sente mal. Então, às vezes, ele não relata pra gente. A gente pergunta, tá usando suplemento? Qual a quantidade? Ele fala, tô, as medidas que você passou, 6 medidas por dia. E aí, quando a gente vê que pode ser que ele esteja omitindo alguma coisa, a gente pergunta, tá, e quantas latas estão indo? E aí o paciente fala, a gente sabe, olha, não tá usando, tá fracionando. Então, quando o peso abaixa, mas ainda a gente já sabe que pode ser por esse motivo. Aí a gente tenta ir atrás de doação, tenta fazer alguma coisa. Mas você vê que é um paciente, assim, o marido super cuida, ele fica super triste quando ela perde peso. Mas é uma paciente que vem evoluindo bem, né? A gente está muito em cima, tentando mudar a suplementação, né? Vários tipos, várias marcas, enfim, para ver se alguma coisa ajuda mais, né? E assim, por quê, né? É um paciente desnutrido e a gente sabe que a desnutrição pode, né, enfim, piorar quadro clínico, até levar a óbito, enfim. E é uma paciente que a gente não quer passar uma sonda, né? Assim, na verdade, nenhum paciente a gente quer passar uma sonda. Além de ser uma questão estética, porque querendo ou não, a gente tem muito idosinho preocupado com isso. Vocês não têm ideia o quanto. As senhorinhas, principalmente, são as coisas mais lindas. Chegam lá maquiada, com batom vermelho, unha pintada, cabelinho penteado. E aí, imagina, você pegar um paciente, até homem também, mulher, enfim, super vaidoso, e colocar uma sonda no nariz. Já fica com aquele negócio no nariz. O incômodo de ter uma sonda, né? O problema de não conseguir se alimentar, principalmente em caso de disfagia.
Tem paciente que você chega para fazer OVD, ou até mesmo vai num ambulatório que usa sonda, que tem disfagia e não pode comer via oral, que chora, fala que tem vontade de comer, que sente fome, enfim, e aí você fica numa situação chata, né? Porque ao mesmo tempo que você tem dó, você quer, dá vontade de falar, não, come, enfim, mas você não pode fazer isso, porque senão, né, você tem que, como profissional, você tem que cuidar do paciente, né? Então, são casos assim que a gente pega, tem casos bem emocionantes, já teve esse ano aí muito paciente que chorou em consulta, né, enfim. E aí, porque, querendo ou não, envolve muito uma questão de saúde mental, né? Então, o paciente que além de estar fragilizado nutricionalmente ou qualquer outro quadro clínico, é fragilizado mentalmente, né? Então, muitos casos de depressão, de ansiedade, né? Inclusive, uma das minhas duas preceptoras, né? Na verdade, a coordenadora da residência, que é preceptora também, e uma preceptora de Nutri, elas trabalham muito com essa parte de florais também. Então, acabam ajudando, muitas vezes, quando a gente pega traz esses casos, assim, de uma depressão muito grave, um paciente que tem medo de sair de casa, tem medo que os filhos saiam, com medo de acontecer alguma coisa, enfim, a gente tenta, elas entram com floral também para ver se ajuda. Então, assim, a gente tenta até esgotar todas as possibilidades do mundo, né? Fono também, a gente tem psicólogos também. No município, a gente tem pequena quantidade. Se eu não me engano, psicólogo eu sei que é uma só, no município inteiro. Então, para atender uma demanda inteira, é difícil. Fono, eu acho que são duas, eu não tenho certeza, né? Mas eu acho que são duas só. Também, para atender essa demanda, é difícil. Mas aí a gente vai lidando como dá, né? Então, coisas mais urgentes, a gente sinaliza, a gente chama, faz sinal de fumaça, faz o que dá para conseguir o melhor tratamento, tanto para o paciente. E outra coisa que a gente leva muito em consideração também lá é a questão dos cuidadores. Então, muitas vezes a gente faz grupo de cuidadores, porque às vezes o cuidador é mais fragilizado do que o paciente. Né? Então, tem muitos casos também que o pessoal até fala, às vezes o cuidador vai a óbito antes que o paciente, adoece mais que o paciente. Porque, querendo ou não, um paciente acamado ou que tem um caso muito grave demanda muita atenção. Então, a gente pega também muito paciente que fala assim, o cuidador, né? E agora eu não consigo mais sair de casa, não consigo fazer um mercado, porque eu tenho que estar aqui com ele, eu tenho que estar aqui com ela. Então, a gente pega muito cuidador fragilizado também, que está ficando doente, porque é uma sobrecarga muito grande, tanto mental como física, e também porque deixa de se cuidar. Então, deixa de ir em médico, medicamento, toma tudo errado, também não se alimenta direito, né? Então, a gente tem muita atenção disso com os cuidadores também. Então, geralmente, a gente faz grupo de cuidadores, reúne. A gente já tentou fazer oficina culinária também. Ainda não deu certo, porque precisa de verba. A gente está lutando aí para conseguir fazer, né? Para ajudar também essa questão dos cuidadores, né? Então, é algo que a gente sempre presta atenção também, que é algo bem importante, que a gente pega bem desestabilizados alguns. Dá para ver assim que são grandes desafios também no dia a dia em relação aos casos, né? Vocês vão pegar casos muito diversos e que vão envolver vários fatores, né? Não só a patologia, mas a questão social e tudo. Então, deu para ter uma visão perfeita assim em relação a essa residência, tanto do que vocês fazem da rotina, como do que você vai enfrentar dentro da residência. Foi assim perfeito, Bianca. E aí, para a gente finalizar, a gente conversou bastante já em relação a isso. Eu queria que tu dissesse algum conselho, algo que você gostaria de dizer para a galera que quer fazer essa residência, né, que quer fazer saúde do idoso. O que você diria para essas pessoas? Bom, gente, primeiro já me direcionando aos estudantes. Então, assim, se você está na faculdade, você está acompanhando aí, já começa a pesquisar desde a graduação, desde os primeiros anos, assim, sobre residência. Vai vendo prova, o que cai, o que você mais tem que estudar. Claro, a gente tem que estudar bem sobre tudo, mas sempre tem, depois que você se forma, específicos para você se aprofundar para estudar para residência. Converse com os professores, aproveitem as aulas ao máximo. Eu sei que quando a gente está na faculdade, principalmente quando a gente é muito novo, primeira faculdade, a gente fala, essa aula é um saco.
E geralmente essas aulas que a gente fala, eu nunca vou usar, é a que você mais vai usar, né? Então, aulas de educação em saúde, por exemplo, as pessoas acham que nunca vou usar. Se você é profissional da saúde, você automaticamente se torna um educador de saúde. Porque você, além de estar cuidando da pessoa, você vai estar ensinando para ela o que ela tem que fazer. Então, essas aulas são muito importantes, né? Então, conversem sempre com os professores, façam monitorias, né? Em questão de análise curricular, tudo isso, iniciação científica, monitorias, representante de sala, simpósios, congressos, publicação de artigo, apresentação em congresso, vale muito, né? Todas as residências que eu prestei que tinham análise curricular tinham muita pontuação para essas questões que eu falei. Então, façam o seu currículo ao longo da graduação. Às vezes a gente acha, eu não vou fazer monitoria, não vou fazer isso. Mas, gente, você vai colher isso no futuro, né? Quando a gente está muito novo, a gente está na faculdade, a gente não vê por esse lado, a gente quer só estudar para passar. E não é assim, né? Então, assim, estudem, se dediquem, falem com os professores, troquem conhecimentos, participem, se especializem, né? Escolham a maneira de estudo que mais vai te ajudar, né? Então, se é escrevendo, se é lendo, se é ouvindo videoaula, enfim, se planeje, né? Então, não adianta por dia você querer estudar tudo, não adianta. Na internet tem vários métodos também que ensinam, método Pomodoro, método, enfim, né? Dá uma pesquisada sobre tudo isso e ver qual que mais você se adapta melhor, né? E é isso, é separar e ir estudando aos poucos, ter calma, ter paciência, respirar fundo. Às vezes a gente acha que quer desistir, porque acha que vai ser muito difícil, que não vai dar conta, mas a gente sempre dá. Às vezes a gente dá umas surtadas, né? Mas aí você vai, se precisar chorar, você chora, se precisar gritar, você grita. Aí depois você levanta a cabeça e segue em frente, que no fim dá tudo certo. No fim você conhece pessoas maravilhosas, né? Falando agora um pouco da minha equipe, depois elas vão assistir esse vídeo que eu vou mandar para todo mundo. São pessoas maravilhosas que eu conheci, profissionais incríveis também, que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Então a residência também é uma oportunidade maravilhosa para você fazer amizades e estar se inserindo no mercado de trabalho. Então a residência em si também é uma ótima oportunidade, porque você vai estar no dia a dia no mercado de trabalho, né? Você não é só aluno, você também não é só funcionário, você é de tudo um pouco. Então é a hora de você tirar as dúvidas, porque querendo ou não, onde você mais aprende é na prática. Então não tenha medo de perguntar, de ir atrás, ficar um tempinho a mais do horário para aprender tal coisa, para ver, participar de alguma outra coisa, né? Então esteja sempre disposto a isso, conversa com seu preceptor, conversa com as pessoas das unidades, os gestores, os coordenadores, enfim, né? Tenta sempre estar se aprofundando. E é basicamente isso. Tenham calma, respirem, se preparem, que no fim dá tudo certo. E aí, acabando a residência, é muito gratificante, né? E aí o resultado vem. A gente vai colher o que a gente plantou aí, a trancos e barrancos, mas depois o resultado vem e é cada vez mais gratificante. Perfeito, Bianca. Olha, foi incrível a nossa conversa aqui, foi extremamente completa. Deu para, de fato, entender como é que funciona essa residência, deu para entender, de fato, assim, tudo que você precisa saber para chegar lá preparado, assim, em relação a você entender como é que vai funcionar, né? E pegar todas as suas dicas, tanto em relação à preparação quanto em relação à vivência da residência em si. Então, muito obrigada mesmo pela tua presença, foi extremamente rica. Quero dizer para a galera que está assistindo que toda semana vai ter podcast novo, episódio novo, né? Para quem quer conhecer as mais diversas residências que existem no Brasil. Então, é isso. Muito obrigada mesmo, Bianca. Obrigada a você, Henrique, aí pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a minha experiência, né? E desejo boa sorte a todos vocês que estão pensando, né, em começar uma residência, que estão na graduação e que já estão se preparando. Fiquem calmos que vai dar tudo certo e o resultado vem. Mais uma vez, obrigada, Rick, pelo convite. Foi ótimo, eu adorei. Maravilha. Um beijo, gente, e até o próximo episódio. Um beijo, gente. Tchau, tchau.